Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero ler um pouquinho, um pouquinho só da introdução aqui do meu livro, que eu marquei aqui para ler para vocês, tá? Acredito que este livro é verdadeiramente um sonho de Deus para minha vida. Eu nunca fui uma pessoa muito culta e quase nem li livros durante a vida toda. Mal sei escrever. Olha só, gente, só para vocês conhecerem um pouquinho do que tem aqui dentro desse livro. Eu parei os estudos, gente, quando eu era adolescente, né? Eu parei e fui morar com a minha avó na campanha, na época. Depois lá eu namorei o pai da minha filha, me envolvi, tive ela, né? E eu não pude mais estudar, porque conforme o tempo passava, morando na campanha, não tinha escola, tudo, enfim, eu não consegui voltar a estudar. Quando eu fiquei maior, mais velha, que eu já morava na cidade, que aí eu já vivia uma outra fase da minha vida, eu já vivia uma outra fase da minha vida, e o que aconteceu? Eu voltei a estudar. Nessa época eu estava até grávida do Ismael. Eu terminei o meu primeiro grau grávida do Ismael. Então eu consegui terminar, esses estudos, mas eu nunca fui uma pessoa de ler livros. Eu nunca li livros assim na minha vida inteira. Eu só trabalhava, cuidava de casa, família, criança e aquela coisa, aquela função, visitar a família, tomar mate com um, passear na casa do outro, e vende uma coisa, vende outra. Eu sempre fui muito vendedora, desde novinha. Eu vendia, todos esses cosméticos, essas coisas, não vou dar nomes, mas a gente vendia todas essas coisas e ia de sacolinha na casa das pessoas pra vender, sabe? Com as crianças, a Tchelle, o Ismael no carrinho, a Tchelle penduradinha do lado do carrinho e o carrinho cheio de sacolinha pra mostrar as coisas pras vizinhas. Então eu sempre fui muito, assim, vendedora. Quando eu ia na casa do outro, eu aproveitava sempre a oportunidade para fazer algo e ter uma renda extra, Então, eu sempre fui assim. Só que, quando eu morava com a avó, na época, eu lembro que eu tinha, sei lá, acho que uns 13 anos, Isso foi antes de eu engravidar. Eu lembro que eu sentava no sol, no sol eu pegava, a avó me dizia, vem ajudar, não sei o que das coisas, e às vezes quando eu me fazia de boba, eu dizia, vó, vou ler um livro no sol um pouquinho. Ela dizia, tá, então tá, se é pra ler, eu vou te deixar tu ficar aí. Aí eu ia lá, pegava um livro, um óculos de sol, botava assim no olho e dormia no sol com o livro na mão, gente. Eu não lia nada mesmo. Inclusive, até quero contar pra vocês que eu peguei o nome da minha filha desse livro que eu tava tentando ler. Só que eu nunca li nada, acho que daquele livro, sabe? Só lembro do nome lá que eu peguei de lá. Mas não foi algo assim planejado, sonhado, ai meu Deus, que vontade de ter um livro, que isso, que aquilo. Não foi nada disso, E pra você ver que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Eu nunca imaginava na vida que eu ia poder ter um livro hoje, mas Deus me deu a condição, Deus me ajudou, colocou pessoas maravilhosas no meu caminho. Eu já falei isso várias vezes aqui, que Deus tem sido muito bom comigo, com as pessoas que Ele coloca na minha vida. E amigas maravilhosas, sabe? Pessoas boas de coração, que eu não falo todo dia, claro, eu não sou essa pessoa assim, tá toda hora mandando mensagem e tal, mas são pessoas que eu tenho um carinho imenso, sabe? Pra me ajudar, por fazer isso acontecer. E foi Deus que colocou esse desejo no meu coração. Daí nisso, depois dessa fase, eu nunca mais li livros, eu fui trabalhar, fui fazer outras coisas. E quando eu vim pra Santa Catarina, que daí já tava, mais velha, as crianças, a Tchelle tinha acho que 5 anos, 6 anos ali, o Ismael tinha um aninho quando a gente veio pra Santa Catarina. O que aconteceu? Eu fui pegar uma vaga de trabalho. Eu já tinha trabalhado em padaria, já tinha, trabalhava na limpeza da padaria, depois trabalhei no balcão. Depois eu trabalhei em lanchonete, depois, de garçonete, depois eu fui trabalhando em outras coisas. Até que surgiu a oportunidade de uma choperia, trabalhei na choperia e depois, quando eu saí, apareceu uma oportunidade no shopping, que foi no Shopping Itaguaçu. Shopping Itaguaçu de São José fez parte da minha história, Então eu trabalhei no estacionamento do caixa do Shopping Itaguaçu e lá eu precisava ter o 2º grau. E agora, como que eu vou trabalhar nesse lugar se eu precisava de 2º grau, Não tinha como. Daí eu conversei com a moça, expliquei minha situação, falei, moça, eu preciso muito trabalhar, eu quero muito, eles davam vale alimentação, gente, vale alimentação, empresa que dá vale alimentação pra mim, ó, tem o meu coração, não precisa nem me contratar, me dá o vale alimentação, que eu já tô aceitando, Enfim, daí a empresa dava vale alimentação, então era empresa, assim, uma vaga maravilhosa, um salário totalmente fora do que eu imaginava que podia ganhar. Só que ela disse o seguinte pra mim, se tu voltar a estudar,
eu te dou a vaga pra ti. Ah, na mesma hora eu saí de lá, fui procurar um lugar pra estudar, fui procurar, sabe? Me cadastrei naquela escola que tu estuda e tu só vai e faz a prova. Tu pega as apostilas e leva pra casa, depois só vai fazer a prova. Tu paga pra terminar o segundo grau. Essa é a realidade, né? Então até quando eu comecei a estudar mais, eu achava que não conseguiria por causa disso, porque eu não tinha o segundo grau, né, estudado mesmo. Eu tinha só assim, né, ia lá, fazia prova, mas tu nem estudava mesmo, né? Eles deixavam ali tu passar, vamos dizer assim. Então, por que eu tô compartilhando isso com vocês, né? Porque realmente esse livro, ele é um sonho de Deus pra minha vida. Não é por minha vontade, né? Porque por minha vontade mesmo, talvez eu nunca tivesse feito um livro. Porque eu não consigo me enxergar, muitas vezes, construindo tudo isso durante a minha infância, durante toda essa parte, né? Mas, ao mesmo tempo, consigo ver o propósito de Deus com tudo isso. Apesar de eu não ter essa cultura de estudo durante todo esse tempo, Ele colocou um desejo em mim de um tempo para cá de estudar mais, de buscar mais conhecimento, de aprender mais sobre as coisas, né? Não ficar só naquele meu mundinho ali. Então, eu vejo que o trabalhar de Deus assim, na minha vida é referente a isso. E como eu nunca tinha lido livros, fui ler um livro agora, quando eu vim pra cá, pra Brusque. Acho que eu tava uns 2 anos, acho, depois que eu vim pra Brusque, que eu comecei a realmente ler um livro. Que eu peguei um livro, que foi um livro antes desse aqui, né? Que eu peguei o livro pra ler, que me motivou a escrever o meu próprio livro. Então, foi antes disso que eu li meu primeiro livro. Depois dali, gente, eu comecei a ler outros livros, comecei a me disciplinar. Essa é a palavra, tá? Porque por minha vontade, eu não leria, mas eu me disciplino a ler um pouquinho mais todos os dias, né? E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque muitas vezes a gente nasce num local, a gente não vem dessa cultura, né, de ler, de estudar, de focar. Hoje a minha cidade tá bem diferente do que ela era antigamente, naquela época quando eu morava lá, né? Mas naquela época, já vou dizer assim, a gente era criado para construir família e criar filhos, né? Não era para estudar, fazer uma faculdade. A gente não era incentivado a tudo isso. Assim, eles falavam, cobravam, mas não era aquela coisa assim sonhada, não era aquela coisa, né, colocada no nosso coração pra gente fazer. Então, muitas vezes tu não vai ser criado nesse ambiente, né? Esse ambiente que tu precisa pra tu correr atrás, vamos dizer assim, né? Mas Deus, Ele vai fazendo as coisas de uma forma que a gente não entende, né? E o que Deus fez comigo, com o livro, foi exatamente isso. Eu não tinha estrutura nenhuma para ter um livro. Eu não tinha conhecimento nenhum para ter um livro. E Deus colocou, né, tudo isso, essa vontade, esse desejo, e hoje eu tenho o meu livro. O não você já tem, corra atrás do seu sim. Por que esse nome, né, Gi? Por que esse nome? Porque muitas vezes, gente, se não depender da gente, né, se a gente não correr atrás, quem que vai correr atrás pela gente? Né? Você vai encontrar no meio do caminho pessoas que te desmotivam, pessoas que falam que não vai dar certo, pessoas que... Mas para dizer para você assim, vai lá, vai conseguir, vai dar certo, a gente não vai muitas vezes encontrar. Então depende muito mais de nós colocarmos diante de Deus os nossos sonhos, nossos desejos e deixar Deus trabalhar, né? Que nem aqui foi Deus quem colocou o desejo no meu coração, eu comecei a falar, comecei a conversar e veio o livro. Veio o sonho de Deus para minha vida, né? Que é algo que eu sei que veio do coração de Deus, porque se fosse da minha vontade, do meu entendimento, eu não teria o livro. Então, o que eu quero passar com tudo isso para vocês hoje? Creia naquilo que Deus colocou na tua mão, né? Creia naquilo que Deus colocou na tua mão, porque só você e Deus sabe dos sonhos que Deus tem para você. Né, dos planos que Ele tem para você. E os planos que Ele tem para você, Ele é somente para você, Ele não é para os outros. Os planos que Deus tem para mim, é para mim, não é para o outro. Né? E o relacionamento com Deus, a tua comunhão com Deus, é só você quem sabe. Ninguém vai conseguir entender, né? Ninguém vai conseguir mensurar esse relacionamento teu com Deus e o que Deus fala diretamente com você. Então que você possa hoje, nessa tarde, né, nesse dia, buscar cada vez mais o Senhor, a presença dEle,
e que eu tenho certeza que ele vai fazer coisas maravilhosas, assim como tem feito também na minha vida. Que nem esse livro, né? Que ele é algo assim maravilhoso, né? Na minha vida, é uma realização pessoal minha, né? Isso aí que eu falei, né? Pessoal minha. Mas acima de tudo, ele é algo que Deus me entregou, porque se fosse da minha vontade eu não teria. Então, se você tem vontade de ter um livro, se você tem um sonho, corra atrás dele. Não deixe que ninguém diga pra você que você não é capaz de fazer, né? Mesmo que você se sinta que não é capaz, porque a gente se sente, a gente é muito descrente, né? A gente é descrente, mas que você consiga absorver isso, que você se consiga entender que depende mais de você do que de qualquer outra pessoa. E agora eu te pergunto, você gosta de ler livros? Você gosta, né, de livros motivacionais que te inspirem, histórias reais? Você gosta desse tipo de livros? Eu pergunto para vocês porque a questão do livro motivacional sempre foi um desafio para mim no começo, antes de eu conhecer, de eu entender, de eu ler, de eu ver o conteúdo que tem ali dentro, o quão maravilhoso é aquilo ali. Então eu tinha esse certo preconceito, essa certa dificuldade para ler esse tipo de livro, sem ler nenhum outro, né? Tipo, ficava só na minha cabeça aquilo ali. Então eu pergunto pra você, você tem essa dificuldade também de ler livros ou hoje é tranquilo pra você? Você gosta de ler, você tira um tempo por dia pra ler outras coisas, ler livros que vai te ajudar, que vai te motivar? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber de vocês.